Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Emily Ricardo, eu sou escritora, estudante de jornalismo e meu trabalho fixo é como babá. Bom, me apresentando pra vocês então aqui no YouTube, eu não sei se isso realmente vai virar um vídeo, mas se vocês estiverem assistindo, provavelmente eu resolvi colocar no YouTube. Meu amigo Vitor, inclusive um beijo caso você esteja assistindo isso, amigo, me deu uma ideia lá no Insta de fazer um vlog de escrita pra postar semanalmente pra vocês, ou enfim, no final do processo, as maiores dificuldades, as maiores questões na hora de escrever. E como Amar uma Princesa é um livro que eu tenho muito apreço, assim, que eu vejo muito potencial, eu resolvi que realmente eu vou seguir nessa e talvez eu publique uma vez na semana, porque a minha ideia inicial, então, é escrever um capítulo por dia durante os próximos 30 dias. Eu comecei a escrever ele em outubro, aí eu apaguei tudo quando chegou em dezembro e eu entrei em férias da faculdade. Então eu comecei a escrever, eu tinha uns 10 capítulos escritos e quando chegou em dezembro eu não tava gostando, não tava feliz com o resultado, apaguei tudo e comecei do zero. Nessa hora que eu comecei do zero, eu demorei um pouco mais. E aí eu resolvi, levei como objetivo de que eu ia... como eu posso explicar? Eu ia fazer ele com calma, sabe? Sem pressa, porque era um livro que eu quero me dedicar... É um livro que eu quero me dedicar muito. Então, eu escrevi, acho que 8 capítulos entre dezembro e janeiro, que era o meu período de férias da faculdade. E aí eu larguei ele em fevereiro e março, porque as aulas voltaram e era final de semestre. E aí as aulas acabaram agora dia 29 de março. Dia 29 de abril. Então até abril eu pausei fevereiro, março e abril. E agora em maio eu retornei. Dia 11, no caso ontem, né, quarta-feira, dia 11 de maio de 2022, eu revisei todo ele. Adicionei e retirei coisas que já não faziam mais sentido dessa escrita de dezembro e janeiro. E agora estou aqui com o capítulo 10 começado. E é isso, gente. Eu quero compartilhar com vocês de que esse processo de escrita não é muito fácil pra mim. Pode ser que tenham escritores, autores que sentam e escrevem ele assim, assim como foi nos meus outros contos, que tipo assim, saiu em uma madrugada. E eu publiquei logo em seguida. Dessa vez não vai ser assim. Dessa vez é um livro que vai levar bastante tempo. E eu tô de férias da faculdade agora oficialmente, né? Com um tempo um pouquinho maior, eu tenho em torno de 40 dias de férias. Na verdade, hoje eu tenho 30. Então, nos próximos 30 dias, eu preciso escrever todos os dias pra conseguir terminar. Ou parar um dia e escrever vários capítulos. Como a minha vida é um pouco bagunçada, um pouco atribulada por conta das minhas aulas de línguas, eu faço inglês e francês e eu trabalho como babá durante o dia. E durante os finais de semana eu faço alguns trabalhos extras também. Um capítulo por dia é um bom desafio pra mim, pra tentar terminar. Mas o lançamento dele eu imagino que seja só pro próximo ano, pro início do próximo ano, por motivos de preparação. Eu quero conseguir financeiramente investir em leitura beta, eu quero investir em revisão, em diagramação, em capa, porque é um livro que eu realmente vejo muito potencial. Bom, dito isso, vamos lá! Provavelmente você deve estar se perguntando se eu não tenho nenhuma vergonha na cara. Bom, não. Estou aqui de pijama ainda, cabelo sem pentear, enfim, desarrumada, pra continuar gravando esse vlog pra vocês. Hoje é dia 13 de maio, minha garrafa d'água está aqui fazendo parte deste cenário. Hoje é dia 13 de maio, eu tô pelo segundo dia consecutivo escrevendo de fato, mas já é o terceiro dia consecutivo que eu estou trabalhando em Como Amar uma Princesa, versão estendida. Quase que eu revelei o título do livro. Ainda não. Estamos aqui, vocês, para falar então sobre a dificuldade de hoje. O capítulo 11 que eu escrevi hoje, dia 13 de maio de 2022, é sobre a questão política da Noruega, que é um desafio para qualquer pessoa que não seja politicamente expert, digamos assim. Eu passei 2 horas escrevendo esse capítulo, é um capítulo curto relativamente, foram 10 páginas escritas, mas mesmo sendo um capítulo curto, é um capítulo que deu bastante trabalho. A primeira 1 hora, mais ou menos, eu passei pesquisando, mais de 1 hora, eu acho,
pesquisando efetivamente questões políticas da Noruega, questão de partido político, questão de forma de governo, e algumas coisas eu me inspirei em coisas que aconteceram antigamente na Noruega, e algumas coisas são fantasia. Tanto que eu decidi que no começo desse livro precisa vir a frase de que esse livro, essa história toda contida faz parte de uma fantasia, e qualquer coincidência com a realidade é mera. Qualquer questão que se pareça com a realidade é mera coincidência. Justamente porque são realidades que se misturam. Eu não quero que seja 100% a realidade norueguesa, por motivos de... Eu não sou expert em política, então eu acho que não é o ideal que eu aborde questões muito parecidas com a realidade em si. Então eu resolvi que esse capítulo é sobre isso, assim. É sobre a questão política. Algumas coisas eu até me inspirei em situações brasileiras, em situações norte-americanas, que a gente tem um pouquinho mais de contato, e misturei tudo, fiz uma salada de frutas de questões políticas aí nesse capítulo número 11, que vai se desenrolar aí nos próximos capítulos. Eu espero muito que vocês gostem, porque foi um capítulo bastante desafiante de escrever. Me deu muito medo de estar escrevendo algo que vocês não gostem, de estar escrevendo algo que não faça sentido politicamente, mas eu acho que no final tudo vai dar certo, e eu espero que vocês gostem desse capítulo, porque foi um capítulo que eu gostei muito de escrever. Bom, é isso, gente. Eu espero vocês amanhã, que é sábado. Talvez a gente consiga escrever um pouquinho mais. Mas agora são 10h36 e eu preciso continuar meu dia. Me trocar, fazer meu almoço, enfim, e trabalhar à tarde, porque, né, a escritora ainda não tá vivendo dos próprios livros. Gente, até amanhã. Bom dia! Hoje é dia 13 de maio. 13? 14. Hoje é dia 14 de maio. Eu estou no dia 3 de escrita? Ou 4? Eu não sei, eu acho que é o dia 3 de escrita. Acho que é 10, 11, 12. Eu escrevi o capítulo 12 hoje. Estou muito feliz, eu não tive dificuldades com ele. Eu escrevi ele em torno de 1h10 hoje, o que é muito bom. Foram 10 páginas escritas em 1h10, o que eu acho considerável, assim. O assunto do capítulo 12 é bem leve, assim, o capítulo 12 passa como um capítulo de transição para o que vai começar a acontecer a partir do capítulo 13. Então a gente teve grandes acontecimentos no capítulo 11, o capítulo 12 é um capítulo de transição, o capítulo 13 também é um capítulo de transição, e aí chegamos ao capítulo 14, que é o capítulo de grandes acontecimentos. Então, spoilers para quem vai ler ou para quem nunca vai ler, vai acontecer dessa forma. A gente vai ter os primeiros 10 capítulos bem focados em contar e contextualizar toda a história, com coisas do presente também. Então, lembrando que o presente é em 2030, e eu vou relembrando de 2024 até 2030. E aí, a partir do capítulo 14, a gente vai ter, acho que, um ou outro flashback apenas, mas a partir do capítulo 14 é mais focado no presente. Então, todos vamos ter grandes emoções aí com os próximos capítulos de Como Amar uma Princesa versão estendida. E eu tô muito animada. Eu tô gostando muito de escrever, eu tava com muita saudade de escrever. E, enfim, é isso. Tenho também pra vocês um conto que tá escrito há muito tempo já. Muito tempo, muito tempo mesmo, com a visão do príncipe Arthur, que é irmão da Annalise, que é a protagonista do Como Amar uma Princesa. E o livro também tem muito da parte dele e da Astrid, que é a noiva dele, porque eles vão protagonizar grandes eventos junto da Annalise. Então, são personagens bastante importantes para essa história. E eu tô realmente muito animada para vocês lerem isso no final do ano. Né, filho? É isso, gente. Até a próxima. Parece que a rotina de escrever de pijama está oficialmente confirmada. Eu tenho me sentido super confortável em escrever de pijama, em passar a manhã de pijama, mas não é uma coisa que eu goste de fazer. Então, vamos mudar isso.
Mas, como eu ia dizendo pra vocês, hoje eu escrevi o capítulo 13 e vou escrever o capítulo 14, porque eu não escrevi ontem no domingo. Foi um dia muito cheio, eu trabalhei sábado de noite e domingo de manhã, então eu passei muitas horas trabalhando, seguidas, assim, sabe? Na verdade, eu comecei a trabalhar no sábado às 2 da tarde e eu só parei efetivamente no domingo às 10 da manhã. Então, eu acabei dormindo sem querer das 10h30 até 1h50 da tarde, assim, super sem querer. Aí eu fui pra um treinamento às 2 da tarde e acabei chegando em casa só perto das 5. E aí eu tava, tipo assim, exausta e fui dormir. Aí eu acabei acordando, acho que era umas 7 e pouco, aí eu li, jantei e tal, terminei um livro que eu tava na página 160, eu acho, e tinha tipo 150 páginas ainda pra terminar. Aí eu terminei, ele era umas 11h30 e aí eu fui dormir. Mas acordei hoje super atrasada, eu tenho doação de sangue, agora é 10h45, eu acordei 8 horas. E aí sentei, tipo, correndo no computador pra escrever. E o capítulo de hoje teve 0 desafios. Foi um capítulo gostoso de escrever, um capítulo que eu me senti colocando emoções que eu já tinha sentido, com personagens de alívio cômico que fazem a cena se tornar mais leve, mas não deixa de ter aquele fundo de profundidade, onde a minha protagonista precisava que alguém estivesse ali pra fazer esse papel, sabe? Ei, eu sei o que você tá sentindo, isso é válido, mas deixa eu fazer uma piada aqui pra gente descontrair. Então é uma personagem que eu gosto bastante e eu espero que todos vocês gostem também. Ela vai aparecer pouco, acredito eu que seja nesse capítulo e no 14 que eu vou escrever agora à tarde, que é o capítulo do momento. Então se preparem, porque o capítulo 14 é quase a metade do livro e é o capítulo, tipo assim, das grandes revelações, grandes complicações, enfim. Mas vai ser um capítulo gostoso de escrever, eu espero. Mas eu venho aqui mais tarde, agora eu vou parar tudo, vou me arrumar, vou lá doar sangue. Na volta, eu quero ver se eu ajeito a minha casa um pouco, lavo uma louça, quero ver se eu faço algumas outras coisas ainda. E aí, no finalzinho da tarde, eu pretendo sentar aqui e escrever mais um pouco antes da minha aula de inglês. Então, eu vejo vocês mais tarde com a descrição de como está sendo ou como foi escrever o capítulo 14. Beijo e até a próxima.